Meu nome é Claire Bennett. Tenho 35 anos. 3 horas antes do jantar de noivado do meu irmão, eu ainda estava de uniforme azul marinho no hospital, assinando papéis de alta com uma mão e atendendo uma chamada de emergência com a outra. Foi então que meu celular acendeu com uma mensagem que me fez rir uma vez, e depois ficar completamente fria. Você pode vir ao jantar, meu irmão escreveu. Mas fica na mesa do fundo. A mãe da minha noiva aparece na TV Nacional toda noite. Não nos envergonhe. 1 minuto depois, minha mãe mandou. Por favor, não faça a noite ser sobre você. Meu pai enviou um joinha, o que só me pareceu ainda pior. Fiquei no vestiário do hospital olhando para a tela, com o cabelo meio preso, o batom ainda dentro da bolsa, e pensei, quantos anos leva para uma família se acostar a falar com você como se você fosse um problema que eles precisam controlar, e não uma filha da qual tem orgulho? Mesmo assim, eu fui. Não porque eu precisava da aprovação deles. Não porque eu achava que o convite significava amor. Eu fui porque estava cansada de desaparecer em silêncio e chamar isso de paz. Cheguei ao restaurante, disse meu nome e deixei a recepcionista me levar até uma mesa tão longe do centro que parecia ter um aviso invisível: fique aqui. Então as portas se abriram. A futura sogra dele entrou, me viu do outro lado da sala, mudou de expressão na hora e veio direto até mim. Ela parou na minha mesa, abaixou a voz e disse: Senhora, eu não sabia que você estava aqui. Antes de eu contar o que meu irmão disse depois e o que aconteceu quando metade do salão virou para olhar, me diz: que horas são aí onde você está agora? E de onde você está lendo? Quero saber até onde essa história chega hoje. O restaurante era do tipo que meu irmão costumava chamar de caro sem motivo, lá atrás, quando a gente dividia batata frita em lanchonetes 24 horas depois dos nossos plantões. Agora, o lugar brilhava com metal polido, paredes de vidro e uma vista da cidade tão perfeita que parecia cenário de filme. Em cada mesa havia rosas cor marfim, cartões com nomes escritos à mão e velas flutuando em tigelas de cristal. A mesa principal ficava bem no centro, debaixo de um lustre enorme, como um palco feito para quem quer ser visto. Meu lugar era numa mesinha estreita perto da entrada do bar, entre dois primos distantes da família da noiva e um cara de finanças que não parava de olhar o relógio. Eu sentei, abri o guardanapo, e percebi que não tinha sido colocada com a família. Eu tinha sido guardada. Foi exatamente essa a sensação. Não sentada. Guardada. Como uma cadeira que esqueceram de tirar depois de arrumar o salão. De onde eu estava, dava para ver meu irmão no centro, com um terno perfeito, a mão apoiada na cadeira da noiva, sorrindo aquele sorriso calculado que ele usa para pessoas importantes. Ele parecia elegante, ensaiado, quase caro. Meus pais estavam ao lado dele, brilhando com aquele tipo estranho de entusiasmo que só aparece quando estão perto de status. A mulher com quem ele ia se casar, Sienna Cole, estava elegante em um vestido de seda cor champanhe. Mesmo de longe, dava para ver que ela tinha aquele tipo de sorriso que famílias ricas aprendem desde cedo, um sorriso que parece caloroso, mas sem perder o controle. Fiquei observando os garçons servindo água com gás, os convidados se aproximando da mesa principal, e ninguém chegando perto da minha, a não ser quando precisavam passar por ali. Isso devia me incomodar menos do que incomodou. Afinal, eu passei os últimos 12 anos construindo uma vida que não dependia de ninguém naquela mesa principal. Eu era médica de emergência. Trabalhava em plantões noturnos, treinava equipes voluntárias, participava de revisões no hospital e ainda encontrava tempo para ensinar primeiros socorros aos domingos de manhã. Já fiz plantões de 72 horas seguidas e mesmo assim aparecia em aniversários com presente embrulhado e um sorriso no rosto. Mas existe um tipo especial de ofensa que só a família consegue fazer, porque eles sabem exatamente onde apertar para machucar e ainda fingem surpresa quando você sangra. Quando levantei meu copo de água, ouvi a risada do meu irmão ecoar pelo salão. Depois ouvi ele dizer, de forma casual demais: A Claire tá bem ali. É melhor assim. Ela pode ser intensa. A mesa riu de leve. Não foi uma risada cruel, mas foi o suficiente para mostrar que ele já tinha me definido antes. Coloquei o copo de volta na mesa antes que eu quebrasse ele. Sabe quando alguém não precisa te chamar de inútil diretamente? Eles só vão te diminuindo aos poucos, até todo mundo ver uma versão menor de você. Era isso que ele fazia comigo há anos. Ele não fazia escândalo. Ele moldava a imagem.
Fazia você parecer difícil, dramática, estranha, direta demais, séria demais, demais em tudo. E como ele fazia isso sorrindo, as pessoas confundiam crueldade com charme. Preciso te contar uma coisa importante. Eu não fui naquele jantar querendo estragar nada. Eu fui com uma esperança meio boba, de que talvez, só naquela noite, fosse diferente. Talvez ele tivesse me convidado porque queria minha presença. Talvez meus pais finalmente tivessem parado de medir amor com base em status. Mas ali, naquela mesa de canto, vendo minha família agir como se pertencessem sem mim, eu senti uma verdade antiga voltar com toda clareza. Algumas pessoas não te afastam com força. Elas só fazem o centro da sala não estar disponível para você, e chamam isso de educação. Eu já estava quase decidindo ir embora, antes mesmo da entrada chegar, quando o clima do salão mudou. No começo foi sutil. Posturas mais eretas, ombros tensos, aquele silêncio leve que surge quando as pessoas sentem alguém importante entrar. Então ela apareceu. Victoria Cole. A própria Victoria Cole. O rosto do Jornal da Noite. A voz calma em que metade do país confia antes do jantar. Ela entrou com um conjunto claro e pérolas. Nada chamativo, mas tudo perfeito. Ela carregava aquele tipo de autoridade que as câmeras adoram porque parece natural. Mas a primeira coisa que eu notei não foi a elegância dela, mesmo que todo mundo ao redor parecesse hipnotizado por isso. O que mais me chamou a atenção não foi a elegância dela. Foi o cansaço. Não um cansaço social. Era um cansaço profundo, até nos ossos. Do tipo que você aprende a reconhecer depois de anos trabalhando na medicina. Ela parou logo na entrada quando um garçom passou rápido demais, e um xale de seda que estava no braço dela caiu no chão, bem perto da minha mesa. Meu instinto falou mais alto que o orgulho. Eu levantei, peguei o xale e dei alguns passos na direção dela. Senhora, eu disse, estendendo o xale. Ela virou para mim, estendeu a mão para pegar, mas parou. Nossos olhos se encontraram. Por um segundo, nada mais na sala importou. A expressão dela mudou completamente. Não era confusão. Era reconhecimento. Rápido, direto, pessoal. Doutora Bennett, ela disse, em voz baixa. Antes que eu respondesse, um produtor que estava com ela se aproximou para falar algo sobre os lugares, mas ela mal ouviu. Eu não sabia que você estava aqui, ela disse de novo, ainda mais baixo. E havia algo claro na voz dela. Respeito. Respeito de verdade. Não aquele respeito artificial que as pessoas fingem em jantares. Ela tocou levemente no meu braço. Obrigada por tudo. Eu queria te agradecer direito. Meu irmão já tinha atravessado metade do salão, com um sorriso forçado, claramente tentando controlar a situação. Vitória, que bom que você veio, ele disse. Claire, você não precisa. Ela olhou para ele, e depois voltou a olhar para mim. Você conhece a doutora Claire Bennett? Ela perguntou. Meu irmão hesitou. Ela é minha irmã. Houve um pequeno silêncio. Curto demais para alguém chamar de constrangedor, mas longo o suficiente para quem estava perto perceber que algo tinha mudado. As sobrancelhas de Vitória se levantaram. Sua irmã, ela repetiu. E então ela sorriu para mim de um jeito que deixou meu irmão visivelmente desconfortável. Não foi isso que a organização desse jantar fez parecer. Ela falou com calma, mas a frase cortou como vidro. Minha mãe levantou rápido demais da mesa principal e disse. A Claire acabou de chegar. O que não respondia nada e Vitória sabia disso. Ela era treinada demais para fazer uma humilhação pública óbvia. Mas, de alguma forma, a educação dela deixava tudo ainda mais intenso. Bom, ela disse, virando-se totalmente para mim. Fico muito feliz que ela tenha vindo. Siena apareceu ao lado do meu irmão, claramente confusa. Mãe? Ela perguntou. Vitória manteve os olhos em mim. Já conversamos em um momento, ela disse. A doutora Bennett ajudou minha família em um período muito difícil. Ela não explicou mais. Nem precisava. Do outro lado da sala, as pessoas começaram a olhar com um interesse diferente.
E ali, em talvez 3 segundos, uma mulher com quem eu nunca passei um feriado conseguiu fazer o que minha própria família não fazia há anos. Me enxergar de verdade. Então me diz. O que isso diz sobre laços de sangue, quando uma pessoa desconhecida reconhece o seu valor em um instante? Enquanto seu próprio irmão passa a vida inteira ignorando. Talvez o jantar ainda pudesse ter voltado ao normal depois daquele momento estranho, se todo mundo ali tivesse decidido, em silêncio, seguir em frente. Mas noites construídas em aparência são frágeis. E quando surge a primeira rachadura? As pessoas que mais se importam com imagem começam a correr para controlar o que os outros estão vendo. Meu irmão já estava fazendo isso. Mesmo de longe, eu conseguia perceber. Ele guiou Vitória e Siena de volta para a mesa principal com a confiança tranquila de alguém tentando consertar uma situação como se desse para colocar vinho derramado de volta na taça. O sorriso continuava no rosto, mas os ombros estavam tensos. Ele estava abalado. E Ryan Bennett nunca lidou bem com isso. Ele gostava de noites perfeitas, reações previsíveis e de ver todo mundo seguindo os papéis que ele mesmo definia. Eu saí do meu papel por menos de 1 minuto, e já dava para sentir ele tentando me colocar de volta, sem nem precisar encostar em mim. Um garçom se aproximou da minha mesa e perguntou, em voz baixa, se eu queria vinho branco ou água com gás. Antes que eu respondesse, Ryan olhou na nossa direção e disse: só água com gás para Claire. Ela trabalha cedo amanhã. Vida de hospital. Algumas pessoas por perto sorriram, como se ele estivesse sendo atencioso. Mas eu conhecia aquele tom. Era o mesmo que ele usava quando éramos mais novos, ao me apresentar pra gente que ele queria impressionar. Parecia gentil por fora. Mas por dentro diminuía. A tradução era simples. Deixa ela controlada. Deixa ela séria. Não deixa ela chamar muita atenção. Eu olhei direto pro garçom e disse: Cabernet, por favor. O garçom assentiu e saiu. A boca do Ryan se contraiu por um segundo, antes dele voltar para os convidados. Foi uma pequena rebeldia. Mas importou. Às vezes, recuperar quem você começa com gestos tão pequenos que ninguém mais entende porque seu coração acelera. A primeira entrada chegou, e o salão tentou com força voltar a ser elegante. Talheres tilintavam, conversas recomeçavam, um jazz suave preenchia o ambiente com a vista da cidade ao fundo. A luz das velas tremia no cristal. Mas a energia já tinha mudado. Eu sentia isso no jeito como as pessoas olhavam para mim de vez em quando, discretamente, tentando responder perguntas que nem sabiam fazer 10 minutos antes. Quem eu era de verdade? Por que Victoria Cole me reconheceu na hora? Se eu era importante, por que estava sentada tão longe? Esse é o problema de subestimar alguém em público. No momento em que outra pessoa demonstra respeito, todo mundo começa a recalcular. Fiquei quieta, observando, enquanto o ambiente tentava se reorganizar. Na mesa ao lado, um executivo de mídia falava sobre pesquisas de opinião. Perto do bar, alguém mencionava um evento beneficente em Manhattan. Um casal discutia escolas para os netos. Ao meu redor, a noite continuava fingindo importância. Mas do outro lado do salão, meu irmão ainda estava explicando quem eu era. Ouvi ele dizer, de forma leve, para um amigo da família da Siena: a Claire tem boas intenções, ela só não sabe muito ler o ambiente. Eles riram baixinho daquele jeito que as pessoas riem quando recebem permissão para esperar menos de alguém que nem conhecem direito. Aquilo me atingiu mais do que deveria. Talvez porque fosse familiar demais. Talvez porque isso resumia anos de desvalorização em uma frase bem arrumada. Eu olhei para o guardanapo dobrado no meu colo e, de repente, lembrei de uma noite de inverno de muitos anos atrás. Meu filho, com 6 anos, queimando de febre no sofá enquanto eu equilibrava o laptop em uma perna, terminava relatórios médicos com uma mão e, com a outra, trocava panos frios na testa dele. Lembrei de dirigir para casa depois de um plantão de 14 horas, café seco na manga da roupa, e mesmo assim parar no meio do caminho para ajudar num acidente de estrada porque ainda não tinha equipe suficiente. Lembrei de dar aula gratuita de RCP em porões de igrejas e ginásios de escolas, ensinando pais o que fazer se o filho parasse de respirar antes da ambulância chegar. Eu já tinha visto pânico nos olhos antes mesmo das palavras saírem.
Já tinha lido silêncio, luto, choque, negação e medo em salas onde tudo realmente importava. Mas meu irmão, que achava que o mapa de lugares de jantar era quase um documento moral, ainda tinha a arrogância de dizer que eu não sabia ler o ambiente. Levantei minha taça de vinho, tomei um gole lento, e entendi uma coisa com uma clareza que quase me fez sorrir. Ryan nunca teve medo de eu me comportar mal. Ele tinha medo de eu ser vista de verdade. Tinha medo de que, se as pessoas me olhassem sem a versão dele, percebessem que eu não era o problema estranho que ele descrevia. Que talvez vissem alguém que construiu uma vida com mais substância do que a performance polida dele. Que talvez percebessem que a irmã que ele tratava como um peso social tinha mais estabilidade, mais utilidade e mais dignidade do que ele jamais quis admitir. Então a noite se partiu. Um barulho seco e feio veio do centro do salão. O som de cadeiras arrastando com força, vidro quebrando e várias vozes engasgando ao mesmo tempo. Um homem mais velho, perto da mesa da família Cole, caiu. Tombou de lado sobre o arranjo de flores e deslizou parcialmente por baixo da mesa. Por meio segundo, o rooftop inteiro congelou da pior forma possível. Ninguém agiu de verdade. As pessoas se mexiam, mas como status, não como ação. Levantavam. Olharam. Chamaram o nome dele em pedaços de pânico. Alguém tentou sacudir o homem. Outra pessoa se afastou cobrindo a boca. Um dos garçons sussurrou: "Meu Deus!" Mas ficou parado. Minha cadeira arrastou com tanta força que quase virou. Eu já estava em movimento antes mesmo do meu cérebro acompanhar. E, no momento em que me levantei, ouvi Ryan dizer, sussurrando duro para o homem ao lado dele: "Não deixe a Claire transformar isso no espetáculo." Aquilo foi o bastante. Não porque doeu, mas porque deixou tudo claro. Tinha um homem no chão, em emergência médica. E a primeira preocupação do meu irmão ainda era me controlar. Naquele instante, qualquer parte de mim que ainda tinha vindo naquela noite esperando decência morreu de forma limpa. Atravessei o salão rápido, me ajoelhei no chão e levei os dedos ao pulso carotídeo do homem. "Senhor, o senhor me escuta?" Sem resposta. Pele pálida, fria, suada. Respiração fraca, irregular. Daquele tipo que pode parar a qualquer segundo. "Chamem a emergência agora", eu disse, firme, alto bastante para cortar o pânico. "Você, afasta essas cadeiras. Você de vestido azul, libera essa área. Ninguém encosta nele. Alguém traz o desfibrilador, agora." O salão finalmente obedeceu. Crise tem uma linguagem própria. E quando alguém que fala essa linguagem começa a acomodar, as pessoas ou escutam, ou atrapalham. Eu abri a gola da camisa do homem, chequei a via aérea, procurei o pulso de novo, sentindo aquelas falhas perigosas sob meus dedos. Atrás de mim, vinham pedaços de vozes. Siena perguntando o que aconteceu. Minha mãe dizendo que era melhor esperar os paramédicos. Ryan falando meu nome de novo, naquele tom de aviso, como se eu ainda fosse uma criança de 12 anos e devesse me envergonhar dele. Eu ignorei tudo. Quando levantei o olhar, vi Vitória ajoelhada na minha frente. A expressão dela já não tinha nada de televisão. Nada de imagem pública. "Do que você precisa?" ela perguntou. Sem drama. Sem confusão. Sem medo. Só necessidade. Essa palavra me disse mais sobre ela do que qualquer entrevista já tinha dito. Eu apontei para o peito do homem. "Me ajuda a manter o espaço livre. Se ele perder o pulso, eu começo compressões." Ela sentiu na hora e virou para o salão com uma autoridade impressionante. Todo mundo para trás. Agora. E as pessoas obedeceram de novo. Ali, no chão do jantar de noivado perfeitamente montado do meu irmão, eu entendi algo quase engraçado. As únicas duas pessoas agindo como adultos naquela sala eram a mulher da televisão nacional, e a irmã que ele tinha escondido na mesa do fundo. O minuto seguinte pareceu mais pesado. O tempo ficou estranho, mais lento. O pulso do homem ficou mais fraco sob meus dedos, passando de instável para quase inexistente. E a parte do meu cérebro que ainda lembrava de família, humilhação ou mesa de jantar simplesmente desligou. Treinamento assumiu. "Estou perdendo ele", eu disse.
Se não tiver pulso na próxima checagem, vou começar compressões. Reposicionei, chequei de novo. Nada. Sem pulso. Minha voz saiu firme, seca. Começando compressões. Posicionei as mãos, alinhei os ombros e comecei a pressionar. 1, 2, 3. A partir desse momento, você não pensa na sala. Você pensa em profundidade, ritmo, retorno do tórax, oxigênio, segundos, e na matemática cruel entre vida e atraso. Ao redor, o restaurante de luxo virou um cenário de emergência controlada. Taças de cristal ainda tremiam sobre as mesas. Velas ainda queimavam. A cidade ainda brilhava lá fora. Mas tudo isso virou fundo. O que importava era só uma coisa: tentar fazer um coração voltar a bater. Vitória ficou ao meu lado, sem perder tempo com emoção. Contem comigo, ela disse para um jovem congelado segurando a caixa do desfibrilador como se fosse uma bomba. E abre isso. Agora. O rapaz tentou abrir a caixa, mas estava tremendo demais. As mãos não obedeciam. Vitória pegou da mão dele, abriu rápido e me entregou. Onde você quer os eletrodos? Ela perguntou. A voz dela era firme, baixa, segura. Parte de cima do peito, lado direito, e embaixo, no lado esquerdo, eu disse, sem parar as compressões. Ela abriu o pacote, colocou os eletrodos exatamente onde precisava e pressionou bem. Boas mãos, pensei. Calma sob pressão. Nem todo mundo que vive na frente das câmeras consegue funcionar quando a realidade fica feia de perto. Ela conseguia. A voz automática do aparelho começou a falar, educada demais para aquele momento. Analisando o ritmo cardíaco. Não toque no paciente. Afasta, eu disse. As mãos se levantaram. O salão inteiro pareceu prender a respiração ao mesmo tempo. Choque recomendado. O choque foi aplicado. O corpo do homem deu um tranco, e eu voltei imediatamente para as compressões. Vamos, murmurei baixo. Fica comigo. Alguém no fundo começou a chorar. Outra pessoa perguntou se devia rezar. Reza, e sai do caminho, uma senhora respondeu seca. Em outra situação, eu até teria achado graça. Um gerente apareceu, pálido, suando, dizendo que a ambulância chegaria em 2 minutos. 2 minutos em um restaurante parecem pouco. 2 minutos com o coração parado, parecem eternos. Continuei fazendo compressões. Vitória contava o ritmo comigo. Um garçom se ajoelhou ao lado com uma toalha, sem saber muito o que fazer, mas querendo ajudar. Eu pedi para ele segurar a cabeça do homem quando o ritmo voltasse. Ele assentiu com tanta força que parecia que ia desmaiar. Então Ryan abriu caminho no meio das pessoas. Eu ouvi ele antes de olhar. Respiração pesada, tentando ainda parecer no controle. Claire, os paramédicos já estão chegando. Deixa o pessoal cuidar disso. Pessoal. Como se servir mesa e parada cardíaca fossem a mesma coisa. Ele se abaixou e colocou a mão perto do meu ombro, naquele gesto de irmão preocupado claramente para mostrar para os outros que estava controlando a situação. Antes que eu reagisse, Vitória se virou para ele com uma frieza tão precisa que algumas pessoas até recuaram. Não toque nela. Cada palavra saiu firme, direta. Ela é a razão desse homem ainda estar vivo. Ryan congelou. Não foi um congelamento dramático. Foi pior. Foi o tipo de silêncio de alguém que percebeu, tarde demais, que leu a situação completamente errado, e agora precisava ser corrigido na frente de todo mundo. Ele se levantou devagar, olhando ao redor. As pessoas estavam observando ele de um jeito diferente. Do jeito que você olha alguém que acabou de mostrar quem realmente é, no lugar onde todo mundo finge ter caráter impecável. Siena estava a poucos passos, com a mão na boca. Mas ela não estava olhando pro homem no chão. Estava olhando pro Ryan. De verdade. E ali começou a consequência dele. Não foi a minha raiva. Nem a bronca da Vitória. Foi o silêncio da Siena. O aparelho analisou de novo. Afasta. Sem choque dessa vez. Eu chequei o pulso, e senti um fio bem fraco de batimento sob meus dedos.
Tem pulso, eu disse. Fraco, mas tem. Um alívio percorreu o salão, meio instável, como uma onda. O homem puxou uma respiração curta, raspando, depois outra. Isso, eu falei, me inclinando mais perto. Fica comigo. Continua respirando. Não me faz fazer todo o trabalho sozinha. Às vezes, o humor é a última corda que você joga para alguém que está tentando voltar. Vitória colocou uma mão leve perto do ombro dele e falou com uma voz que eu reconheci na hora. Não era a voz perfeita da televisão. Era a voz humana por trás dela. Você não está sozinho. A ajuda está aqui. Fica com a gente. As pálpebras dele tremeram. O salão soltou um suspiro coletivo, mais suave dessa vez, como se aquele momento pedisse respeito. Um dos convidados mais jovens sussurrou. Meu Deus, ela realmente salvou ele. Outra voz respondeu. Quem é ela? E essa pergunta se espalhou pelo salão como fogo em papel. Quem é ela? Não quem convidou. Não porque ela está aqui. Mas quem é ela? Engraçado como a hierarquia de um lugar muda rápido quando alguém útil entra em cena. Ryan, ainda tentando se recuperar, disse, meio fraco. Eu só estava tentando manter a calma. Vitória nem olhou para ele dessa vez. Continuou com os olhos no paciente e respondeu. Então a coisa mais calma que você pode fazer é parar de interromper a médica. Médica. Ela usou o título de propósito. E o efeito foi imediato. Os sussurros mudaram. Ela é médica? A irmã do Ryan é médica? Acho que é médica de emergência. Essa foi a segunda onda de humilhação para ele. Não só ser corrigido, mas ser corrigido de um jeito que mostrava o quanto ele tinha me diminuído a noite inteira. A irmã que ele tinha colocado numa mesa ao lado do bar, como possível vergonha. Agora era a pessoa mais respeitada da sala. Quando os paramédicos finalmente chegaram com os equipamentos, eles entraram em uma cena que já estava organizada, controlada, guiada pelas minhas instruções e pela forma como Vitória segurou o ambiente. Eu passei as informações rápido e claro, enquanto eles colocavam monitor e oxigênio. Um dos paramédicos olhou o monitor, depois para mim. Bom trabalho, ele disse. Outro assentiu, apontando pro desfibrilador. Boa decisão no choque. Só então eu me permiti sentar um pouco para trás, apoiada nos calcanhares, por meio segundo. Minhas mãos doíam. Meu cabelo tinha se soltado. O vestido, que eu escolhi justamente por ser simples e discreto para não virar motivo de comentário da minha família, agora estava marcado nos joelhos por causa do chão. Nada disso importava. O homem estava respirando. A sala já não era mais do Ryan. E naquele silêncio carregado, entre a maca sendo levada embora e os convidados ainda olhando. Todo mundo entendeu a mesma coisa ao mesmo tempo. Meu irmão passou a noite inteira tentando me diminuir. Só para acabar assistindo eu me tornar a única pessoa naquela sala de quem ninguém conseguia desviar o olhar. Quando os paramédicos chegaram, eles entraram em um ambiente organizado, não em caos. E isso, para mim, foi o maior elogio possível. Passei as informações de forma rápida e precisa. Homem, final dos 60 anos, colapso presenciado, perda temporária de pulso, um choque aplicado, pulso recuperado, respiração espontânea, pele fria, monitor a caminho. Eles assumiram com calma, conectando os aparelhos, oxigênio, pressão, preparando o transporte. Um deles olhou para mim e disse: Bom trabalho, doutora. E voltou pro paciente. Podia ter terminado ali. Quase terminou. Mas a humilhação mexe de um jeito estranho com quem está acostumado a ser admirado. Enquanto a maca seguia em direção ao elevador, o salão ficou em silêncio, aquele silêncio típico de ambientes ricos quando tudo sai do roteiro e ninguém sabe quem deve falar primeiro. Meu irmão quebrou o silêncio. E fez isso mal. Claire, ele disse, mais alto do que precisava. Você não precisava transformar isso num espetáculo. Eu virei devagar. Se ele tivesse parecido arrependido, talvez eu tivesse ido embora. Se ele tivesse parecido confuso, talvez eu tivesse sido mais compreensiva. Mas ele parecia, com raiva. Raiva porque a situação saiu do controle dele.
Raiva porque, de repente, meu nome era mais importante do que o evento dele. Espetáculo, eu repeti. Minha voz saiu calma, o que pareceu incomodar ele ainda mais. Ryan, um homem parou de respirar. Ele abriu as mãos, naquele gesto que eu conhecia bem. O gesto que ele usava quando queria puxar as pessoas pro lado dele. Não foi isso que eu quis dizer. Você sempre faz isso. Toma conta de tudo. Deixa tudo intenso. Hoje era para ser sobre mim e a Siena, e agora? Ele parou. Mais tarde demais. A frase já tinha mostrado quem ele era. Vitória deu um passo entre nós. Não de forma protetora. De forma precisa. Sua irmã evitou uma tragédia no seu jantar de noivado, ela disse. Ninguém se mexeu. Ryan deu uma risada seca. Eu só não queria que ficasse constrangedor na frente da sua família. Esse foi o erro dele. Porque quando você fala certas coisas em voz alta, não dá mais para fingir que foi mal entendido. O rosto de Siena perdeu a cor. Minha mãe sussurrou. Ryan. Como se quisesse puxar as palavras de volta. Vitória olhou para ele com total incredulidade. Constrangedor, ela repetiu. Um convidado quase morreu. Sua irmã agiu sem hesitar, e você está preocupado com o constrangimento? A voz dela não aumentou. Mas chegou em todo o salão. Jovem, eu passei 30 anos entrevistando senadores, executivos e sobreviventes de desastres. Eu sei exatamente como o caráter aparece sob pressão. Ela fez uma pausa leve. Hoje à noite, eu vi o da sua irmã. E então? E também vi o seu. O ambiente inteiro pareceu se afastar dele. Uma mulher perto do bar virou o rosto. Siena baixou os olhos. Ryan ficou vermelho, cada vez mais. Isso não é justo, ele disse. Mas pessoas como ele sempre acham injusto, quando são expostas. Eu finalmente falei. Não, eu disse. O que não foi justo foi me chamar para o seu jantar, mas me colocar no lugar onde ninguém o importante o tivesse que me explicar. O que não foi justo foi avisar as pessoas que eu podia te envergonhar, antes mesmo de eu abrir a boca. O que não foi justo foi decidir que o meu valor dependia de eu ser conveniente para a família da sua noiva. Meu pai tentou dar um passo à frente, provavelmente para encerrar aquilo antes que a verdade se espalhasse mais. Mas Vitória levantou a mão, e ele parou. Não foi exatamente por poder. Foi por certeza. Eu olhei direto pro Ryan. Você nunca teve medo de eu te envergonhar, eu disse. Você tinha medo de alguém nessa sala me ver, e se perguntar por que você se esforçou tanto para me esconder. Aquilo atingiu mais forte do que qualquer grito. Talvez porque fosse verdade. Talvez porque, naquele momento, todo mundo já sabia. O silêncio que veio depois foi tão completo que dava para ouvir o gelo se mexendo dentro de um copo. Então Vitória se virou para Siena. Querida, ela disse com calma. Acho que antes dessa família discutir decoração ou data de casamento, vocês precisam decidir se sabem tratar as pessoas com dignidade. Siena engoliu seco, e, para minha surpresa, assentiu. Depois olhou pro Ryan e disse, baixinho. Você me disse que a Claire preferia ficar fora dos holofotes. Ele não teve resposta. Nenhuma. Um salão cheio de pessoas elegantes acabou de ver, em tempo real, a mentira que ele construiu desmoronar. Me diz uma coisa, com sinceridade. O que dói mais? Ser desrespeitado em particular. Ou ver as pessoas que acreditavam na mentira perceberem, ali na frente de todo mundo, quem sempre foi o verdadeiro problema. O que aconteceu depois não foi uma cena dramática, nem um final de filme onde todo mundo vira uma pessoa melhor de repente. Vingança de verdade, raramente parece cinema. Na maioria das vezes, é só um ambiente mudando ao redor de alguém, enquanto essa pessoa percebe que o charme dela parou de funcionar. As pessoas começaram a se mexer de novo. Mas agora era diferente. Não em direção ao Ryan. Em direção a mim. A filha do homem veio primeiro, com os olhos cheios de lágrimas, segurou minhas mãos com força. Disseram que meu pai estava com pulso quando chegou lá embaixo, ela sussurrou. Obrigada.
Um membro do conselho do hospital, que eu reconheci de um evento, se apresentou e pediu meu contato para um projeto de resposta a emergências na cidade. Um produtor da emissora da Vitória disse: Doutora Bennett, se você expandir seu programa de treinamento, a gente gostaria de apoiar. Eu quase conseguia sentir meu irmão entendendo, segundo por segundo, que o salão que ele tentou controlar, tinha escolhido outro centro, sem pedir permissão. Siena já estava afastada dele, conversando baixo com a mãe. Meus pais continuavam parados, naquele jeito desconfortável de quem acabou de perceber que o silêncio também pode ser uma declaração pública. Ryan finalmente se aproximou de mim sem plateia. E, pela primeira vez naquela noite, ele parecia menor. Claire, ele disse, com a voz baixa. Eu não sabia que ela te conhecia. Eu olhei para ele por um tempo. Essa é a sua primeira reação? Ele engoliu seco. Eu tô dizendo que não esperava. Exatamente, eu cortei. Você não esperava que eu fosse importante num lugar como esse, a menos que alguém o importante me validasse. Esse é o problema. Ele passou a mão no rosto, de repente cansado, menos elegante, menos seguro. Eu só queria que tudo corresse bem. Não, eu disse. Você queria que tudo parecesse bem. Não é a mesma coisa. Ele baixou o olhar. Do outro lado da sala, Siena ergueu o queixo e falou alguma coisa para ele. Eu não ouvi. Mas ele reagiu na hora. Fez uma careta. Ela se aproximou de mim em seguida. Claire, ela disse, eu também te devo um pedido de desculpas. Eu devia ter questionado por que você estava naquela mesa. Eu devia ter perguntado mais. E isso importava. Porque responsabilidade verdadeira, quando vem sem pressão, é rara. Eu assenti. Obrigada. Ela então virou pro Ryan. Eu te pedi para me falar a verdade sobre sua família, ela disse, calma, mas firme. Você me disse que sua irmã era difícil. O que eu vi hoje foi uma mulher salvando uma vida, enquanto você se preocupava com imagem. Depois disso, ninguém precisou continuar atacando ele. Ele já estava lidando com o peso de ser visto de verdade. Vitória se aproximou da gente então. A expressão dela estava mais suave, mas ainda firme. Doutora Bennett, ela disse. Meu marido está vivo por causa de médicos como você. E hoje à noite aquele homem também pode estar. Se alguém aqui não disse isso antes, eu digo agora. Você é o tipo de mulher que uma família deveria ter orgulho de reconhecer imediatamente. Minha mãe começou a chorar. E, estranhamente, eu não senti satisfação. Só cansaço. Não cansaço de quebrar. Cansaço de clareza. Aquele tipo que vem quando você para de implorar por um lugar, e percebe que pode simplesmente ir embora da mesa. Ryan tentou mais uma vez. Claire, me desculpa. Foi a primeira frase sincera dele naquela noite. Mas sinceridade depois de exposição pesa diferente. Eu acredito que ele estava arrependido. Só não acredito que arrependimento apaga o que foi feito. Eu aceito que você se arrepende, eu disse. Mas eu não vou fingir que um pedido de desculpas apaga anos sendo diminuída para você se sentir maior. Ele assentiu uma vez, com os olhos marejados agora não de teatro, mas de consequência. Bom, eu disse. Algumas lições precisam doer. Peguei minha bolsa da mesa do fundo onde ele tinha me colocado. E, de algum jeito, aquilo quase me fez rir. Eu tinha chegado escondida, perto da área de serviço. E estava saindo com metade do salão me olhando. Por motivos que ele nunca mais ia conseguir controlar. Antes de virar, eu disse a única coisa que eu queria que mais pessoas entendessem cedo. Meu valor nunca foi decidido por onde vocês me colocaram para sentar hoje. Ele já estava decidido muito antes disso em cada vida que eu toquei, em cada pessoa que eu ajudei, em cada dia difícil que eu sobrevivi sem a aprovação de vocês. Vocês não diminuíram o meu valor ao me esconderem. Vocês só mostraram o de vocês ao tentar. Então eu olhei para os meus pais. E da próxima vez que vocês me chamarem para algum lugar, façam isso porque querem que eu esteja lá, não porque acham que eu vou aceitar migalhas e chamar isso de família. Ninguém me impediu quando eu comecei a andar em direção ao elevador. Eles abriram espaço. Espaço de verdade.
Na porta, Vitória me chamou. Claire, almoço na semana que vem? Tem algo que eu queria conversar sobre financiar seu programa de treinamento. Eu virei, sorri uma vez e disse. Eu gostaria. Ryan ouviu tudo. Siena também. Meus pais também. E essa foi a verdadeira virada da noite, se você quer saber a verdade. Não foi ele sendo gritado. Não foi o jantar arruinado. Foi o fato de que o mesmo status que ele usou para me diminuir acabou sendo testemunha do fracasso dele, e a porta da minha próxima fase. Às vezes, a família não é o lugar mais seguro do mundo. Às vezes, as pessoas que deveriam estar ao seu lado são as primeiras a tentar te empurrar para a sombra. Mas a lição é essa. Seu valor nunca esteve no mapa de lugares, no sobrenome ou no conforto de alguém. Ele está nas suas escolhas, na sua coragem, e no momento em que você finalmente se levanta sem pedir permissão. E, quando isso acontece, as pessoas que precisavam de você pequeno, não têm escolha a não ser te enxergar de outro jeito. Então me diz. Se amanhã as pessoas mais próximas de você te colocassem no canto da sala, você ficaria em silêncio só para manter a paz? Ou você se levantaria como a Claire fez, e obrigaria eles a encarar quem você realmente é?